1 Coríntios, capítulo 1. Para mim tem sido muito boa a leitura de 1 Coríntios. Dessa vez tem falado muito em meu coração. E eu vejo um homem, Paulo, um homem que, como diz o pastor Hernandes Dias, tem uma mensagem que ele fala sobre Paulo, um homem que ele era indomável, um touro indomável, mas que foi domado por Cristo. Um homem que perseguiu a igreja com sangue nos olhos, grande homem, perseguidor mesmo da igreja, mas quando ele teve um encontro verdadeiro com Jesus, ele se tornou um homem humilde, um homem que ele se deixou, Deus trabalhar nele e através dele. E assim devemos ser, homens humildes, mulheres humildes, para que possamos deixar que o Espírito Santo de Deus trabalhe através de nós, primeiramente em nós e através de nós. 1 Coríntios capítulo 1, diz assim, amados: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamado para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 4. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecido nele, em toda a palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em nós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando-vos a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensível no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual foste chamado à comunhão de seu Filho, Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado, Espírito Santo de Deus, por estar nesse lugar. Louvado seja o nome de Jesus, que pela sua morte lá na cruz nos proporcionou esse grande evento em nossas vidas, o novo nascimento e a presença do Santo Espírito de Deus em nosso coração. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus. Que o Senhor possa levar cativamente nossos pensamentos neste momento. Que o Senhor possa tomar os nossos pensamentos para que nós possamos aprender com o Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, no versículo 4, ele começa falando algo que me chamou a atenção. Ele falou assim: sempre dou graças a meu Deus, a vosso respeito, a propósito da sua graça. Então ele começa falando da graça de Deus que está sobre a vida deles. Ele fala assim: sempre eu agradeço a Deus em oração, orando pelos os crentes, os santos da igreja em Corinto. E também ele fala também dos outros irmãos em outros lugares que vão receber a carta. E, amados, o que é graça? A graça é um bem imerecível. Nós sabemos que a graça ela foi nos dada, e nós não merecemos a graça de Deus, mas Deus nos dá. Deus nos deu essa graça. O que é essa graça, pastor? Essa graça é a morte de Jesus na cruz por nós. Então, pelo fato de Deus enviar o seu Filho amado, pelo fato de Jesus se entregar naquela cruz voluntariamente por nós, então nós temos essa graça, esse livre acesso, pela vontade de Deus, pela vontade de Jesus, pela morte dele. Não é nenhum mérito meu, nem seu, mas é pelo mérito de Jesus Cristo.
o pastor Hernandes diz algo interessante. Ele diz assim: como que um Deus justo pode perdoar um injusto? Mas Deus, ele não me perdoa e nem te perdoou por causa da nossa justiça. Ele, né, a palavra de Deus diz que a justiça do homem é igual ao trapo de justiça. Mas ele nos perdoou por aquilo que o seu Filho fez por nós naquela cruz. É o mérito do seu Filho, Cristo Jesus, se entregar por nós. E através dele nós somos aceitos por Deus. Graças a Deus. E eu fiquei pensando sobre a graça, sobre a vida do pecador também. Né? O pecador também recebe uma graça. Nós, quando éramos pecadores, tínhamos a graça de Deus. Como? A oportunidade de conhecer a seu Filho amado. A oportunidade de se arrepender dos seus maus caminhos. A oportunidade, né, de poder ter uma comunhão íntima com o Espírito Santo de Deus. E aí o pecador, ele se arrepende. Ele reconhece o seu mal, o seu estado pecaminoso, né, o estado que ele se encontra, e aceita Jesus como Senhor e Salvador em sua vida. Assim foi comigo, assim foi comigo, assim foi com todos nós que chegamos até Jesus. Eu estava conversando com a minha esposa hoje de manhã, né, e como é emocionante a gente falar sobre isso, né? Como toca dentro de nós, porque um dia nós éramos pecadores. Né? Um dia, né, eu estava lá no boteco tomando uma gelada, um dia estava me prostituindo, um dia estava fazendo coisas que não agradavam o coração de Deus. E um dia, né, pela misericórdia de Deus, né, pela oração da minha irmã, pela oração do meu pai, né, eu tive essa convicção de pecado, esse despertamento, porque eu pensava comigo mesmo: eu não aguento mais, eu não suporto mais isso. E a graça de Deus me alcançou naquele dia. Eu falei com a Fabi assim, eu falei: rapaz, aquele dia que a minha irmã falou aquele sonho que ela teve comigo, ela disse assim: fala para o seu irmão, farta-te do Senhor. Foi como um raio que entrou em meu coração. Mas eu falei para ela: para onde que eu fui? Fui para o boteco beber outra gelada. Mas foi a última bebida que eu tomei, o último gole de cerveja. O último porre que eu bebi, que eu tomei. E eu fui para casa, briguei com o rádio, né? Mas aí eu fui pegar a Bíblia e fui ler Provérbios. E Provérbios falou tremendamente no meu coração. E sabe, amados, quando eu penso sobre isso, sobre a cruz de Cristo, né, a graça, né, o derramamento do seu amor sobre nossas vidas, ela impacta. Ela impacta os nossos corações. Ela é como se fosse, como a Bíblia fala, o amor de Deus nos constrange. Ele me constrangeu de tal maneira que eu me rendi aos seus pés. Hoje de manhã eu recebi uma mensagem de um rapaz, de um senhor, acho que o pessoal aqui de Apiacás deve conhecer ele. É Ivanildo o nome dele, meu irmão. E ele mandou uma mensagem interessante. Ele disse assim: o mais alto que você pode chegar no reino de Deus, o mais alto que você pode chegar no reino de Deus é aos pés da onde? Da cruz. Da cruz de Cristo. Eu falei: rapaz, mas é isso mesmo? Você deve ter o privilégio de servir, de ser servo. Porque a morte de Cristo, ele te dá uma liberdade para você ser servo de Cristo Jesus e servir ao próximo. Então essa mensagem, ela causa impacto na nossa vida. Eu gostaria de compartilhar mais para frente sobre 1 Coríntios capítulo 13, que fala sobre o amor. Mas no capítulo 13, no versículo 13, ele fala o que lá, amados? Só tem gente de casa aqui mesmo. O que eles falam? O que Paulo fala lá? Alguém já sabe de cor? Hã? Fala do amor. Capítulo 13, versículo 13. O que ele diz? Não, capítulo 13, versículo 13. Ó. O final. Versículo 13. Com a maior deles é o amor. Isso, ele fala assim: porém permanece o quê? A fé, a esperança e o amor. Aí eu fiquei pensando assim, e aí ele fala assim: porém o maior é o amor. Por que porém o amor é o maior, né?
gaguejação da pega. Por que que o amor é maior? Eu fiz uma pergunta para o Espírito Santo de Deus e eu fiquei meditando e na hora Deus falou algo interessante no meu coração. Ele disse assim, Luiz, eu começo, né, o capítulo falando sobre amor. Não fala assim, se você botar... ele fala lá também uma parte que ele fala, se você botar o seu corpo a ser queimado, se não for por amor, se você tiver uma fé do tamanho, né, uma fé enorme, trazendo a linguagem de agora, né, a ponto de transpor monte, né, tirar o monte do lugar e colocar onde? No mar, se não for por amor, o quê? Isso não é poder de Deus? É manifestação dos poderes de Deus. Mas, amados, milagres não convencem ninguém. Milagre não constrange o coração de ninguém. Constrange? O que constrange o nosso coração e constrange o nosso coração foi o quê? Foi o amor de Cristo. Ele se entregou por nós naquela cruz. Sabe por quê, amados? Olha para o Egito. Olha para o Egito. Olha que Deus fez no Egito com o seu poder através de Moisés. Pragas. E mais pragas e mais pragas. O povo sai do Egito. O poder de Deus faz o quê? Faz o quê? Hã? Alguém está lendo Bíblia? E o mar se abre. O poder de Deus no deserto. O que aconteceu lá, Lelê? As águas amargas se transformam em quê? Água? Doce. Poder de Deus. O que mais aconteceu? Maná. O que mais, Angela? Só a gente está lendo Bíblia? Vamos animar, povo. A nuvem de dia, né? Fogo de noite, não é poder de Deus? Sabe uma coisa que me chamou a atenção, amados? Tem um versículo que diz assim, ó. Linguagem de agora. Não foi por vocês que eu tirei vocês do... Não foi por causa de vocês que eu tirei vocês do Egito. Mas foi por causa de quem? Do meu nome. Ele diz assim também, sabe quando eu penso nisso? O homem tem um coração duro. O homem tem um coração duro. E sabe onde que isso aconteceu? E sabe onde isso provou que aquele povo tinha um coração duro? Quando eles viram o poder de Deus, viram os milagres de Deus, Deus abriu o mar vermelho, levou eles para o deserto, deu maná, nuvem, água saindo da rocha. E aqueles 3 milhões de pessoas, mais ou menos, só 2 entraram na terra prometida. Daquela geração. Coração o quê? Coração duro. Sabe por quê, amados? O amor de Deus constrange. O amor de Deus constrange, deve constranger nós todos os dias. Todos os dias. Você deve pensar na graça de Deus. Nós devemos pensar no poder de Deus. Na majestade do Senhor. Para podermos entender cada dia mais o amor de Deus. Sabe uma coisa que Jesus fala sobre isso também, amados? Aqui em 1 Coríntios, Paulo também fala sobre isso. Enquanto os judeus pedem sinais, os gregos pedem o quê? Sabedoria. Jesus fala isso também. Vocês querem sinais, prodígios. Jesus fala sobre isso. E sabe, amados, isso é a manifestação da glória de Deus na vida de cada um de nós. Mas nós devemos ter o coração sempre atento para entender as profundidades da pessoa, da essência do amor de Deus em nossas vidas. Devemos pensar sobre isso. E aqui ele está falando sobre a graça de Deus. Sobre a vida daquelas pessoas. E sabe uma coisa que me chama a atenção nesse capítulo? Né? No versículo 6 ele diz assim, ó. Observe como algo profundo da graça acontece aqui, ó. Ele diz assim, por estar unidos em Cristo, em tudo fostes enriquecido nele. Por nós estarmos em Cristo,
Pois nós tivemos a experiência do novo nascimento, nascemos de novo, né? Quem é nascido de novo vai entender sobre isso. Jesus habita em nosso coração através do seu Espírito, e em tudo nós fomos enriquecidos nele. Né? Dá para se pensar e imaginar que riquezas são essas? Dá para você parar e meditar naquilo que Paulo está falando e tentando nos ensinar, que em tudo nós somos enriquecidos nele, em tudo, amados. Em tudo, até o amor. O amor de Deus, ele é revelado através do Espírito de Deus. Então eu só posso entender as coisas do Espírito se o Espírito Santo de Deus habita em mim. Se o Espírito Santo não habita em mim, eu não consigo entender as coisas do Espírito, as coisas de Deus. Então eu vou ser um homem carnal, uma pessoa carnal que não entende as coisas do Espírito. Né? Eu vou querer viver um evangelho cor-de-rosa. Né? Quem fala assim? O evangelho cor-de-rosa, né, Beck? Um evangelho que as pessoas olham para o evangelho e acham que o evangelho é fácil. Né? Tem que ser fácil. Mas o evangelho, amados, ele é tremendamente maravilhoso na vida daqueles que entregaram sua vida para Jesus. Porque ele vai compreender profundamente o amor de Cristo. Ele vai entender profundamente a mensagem da cruz. E uma coisa eu fico pensando, é um homem, né, ele estava num lugar que o conhecimento era, né, naquela época, era muito conhecimento, os hebreus, né, como é que é o nome do povo lá, gente? Me deu um branco agora. Os gregos, né, ele estava numa região que era de forte conhecimento. Né, então tinha filósofos naquela época. Tinha homens de conhecimento naquela época. Né? Era em Roma, era lá na Grécia. Mas Paulo ele chega diante deles com nenhum tipo de arrogância ou de soberba. Porque ele poderia chegar. Ele não poderia mais. Ele não era um homem culto. Era ou não era? Ele era um homem inteligente. Ele era mestre da lei. Ele foi fariseu. Mas ele revela através da sua vida o testemunho de Cristo Jesus. Enquanto, amados, a cruz de Cristo é loucura para o mundo, mas para nós é poder de Deus sobre nossas vidas. É poder de Deus. Como entender uma pessoa que não tem nenhum problema, nenhum pecado, né, nunca matou, nunca roubou, nunca fumou, justo, morrer com uma banda de pecadores que não merecia a vida eterna. Mas por quê? Porque ele nos amou. Sabe uma coisa que eu fiquei pensando sobre isso? A Bíblia diz assim, ó, ele nos amou, mesmo ainda nós éramos pecadores, ele nos amava, não é isso que a Bíblia diz? Quando éramos pecadores, ele estava nos amando. Ele nos amou. Que amor é esse? É um amor muito profundo, amados. Tem uma tradução que diz assim, ó, que nós fomos enriquecidos tanto no dom de anunciar o Evangelho, como no dom da sabedoria espiritual. Então, o dom de anunciar o Evangelho. O que seria esse dom de anunciar o Evangelho? Que Paulo diz aqui. Lá em Atos capítulo 8, lá em Atos capítulo 1, versículo 8 diz o seguinte: mas recebereis poder ao descer sobre vós o quê? O Espírito Santo. O Espírito Santo dentro de nós, habitando em nós, nos dá esse poder para testemunhar. Né? Eu posso usar várias pessoas que chegaram no seminário. Eu gosto de falar da Tati, né? A Tati chegou aqui, nem falar direito falava, nem abrir a boca direito abria. Mas hoje a Tati abre a boca. O que tem feito isso na vida dela? O que tem feito isso para que ela possa fazer? Né? Falar de Jesus, sair daqui para a casa dela e anunciar o testemunho de Jesus da vida dela para outras pessoas. É o Espírito de quem? Espírito de Deus. É o Espírito Santo de Deus, amados.
E eu fiquei pensando, mas algo interessante sobre isso, né? O que no versículo, em Mateus, capítulo 7, versículo 28, diz assim, ó: quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, né? Porque ele ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Ele ensinava como alguém tem autoridade. E essa autoridade vinha de quem? Do Espírito Santo de Deus que habitava nele. O mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, também vai o quê? Vivificar o nosso corpo mortal. E amados, maravilhosa graça sobre nossas vidas. Isso é graça, isso é amor de Deus para conosco. Isso é amor de Deus para com cada um de nós, de poder testemunhar de Jesus, de poder testemunhar do seu amor para Jesus. Não é uma pergunta eu faço para cada um de nós: o que sai da sua boca? Não é o que sai da sua boca, o que está dentro do seu coração. A Bíblia diz que aquilo que sai da sua boca está no seu coração. As minhas atitudes, o meu modo de agir, o meu modo de proceder, só vai fazer com que daquilo que está aqui dentro. Então, se eu gosto de Deus, eu vou falar de quem? Vou falar de Deus. Se eu amo Jesus, eu vou falar de Jesus, eu vou compartilhar coisas de Jesus, porque é isso o quê? Está dentro de mim, a palavra de Deus me consome. A palavra de Deus, ela me impulsiona, as promessas de Deus estão arraigadas em meu coração. Maravilhosa graça, amados. Tem uma música, que a Suzy cantava, Maravilhosa graça, Nós não conseguimos cantar ela. Mas nós podemos não só cantar ela, mas podemos viver. Podemos ser gratos a Deus porque essa graça está sobre nossa vida. E nós podemos agradar o coração de Deus.